Gostaria de convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, nós vamos ler do verso 11 ao verso 18. Dando continuidade à nossa exposição do livro do Apocalipse, Apocalipse 13, 11 a 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Oremos. Pai, mais uma vez, nós nos dirigimos ao Senhor, ó Pai, e nesse momento nós queremos pedir que o Senhor fale com cada um de nós, nos dando, ó Pai, a Tua instrução, nos dando o Teu ensino, Senhor Deus, nos conduzindo, Senhor Deus, à Tua vontade. Que a Tua voz seja ouvida aqui nesta noite, Senhor Deus. Que o Senhor acalme os nossos corações, ó Pai. Que nada venha desviar a nossa atenção, Senhor Deus, mas que o Teu Espírito Santo venha de encontro, Senhor Deus, aos nossos corações. Pai, que se porventura nesta noite aqui houver alguém que ainda não Te conhece, que esta seja uma noite de salvação, seja uma noite de conversão, Senhor Deus. Fala conosco, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Creio que você já deve ter ouvido a expressão lobo em pele de cordeiro. Essa expressão, ela refere-se a uma pessoa má que se finge de boazinha para tentar se aproveitar dos outros. O lobo em pele de cordeiro, ele é ardiloso, ele se disfarça, ele faz questão de esconder a sua verdadeira identidade. E esta expressão tem como origem a Bíblia. Não sei se você sabia disso. As palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus, ele nos alerta acerca de homens que debaixo de uma capa de falsa piedade roubam aqueles que neles acreditam. Jesus, ele disse que nem todos os que dirão Senhor, Senhor, que profetizaram no seu nome, que em seu nome expeliram demônios, que em seu nome fizeram muitos milagres, que nem todos estes entrarão no reino dos céus. Estes são os lobos disfarçados em ovelhas. E gente assim engana milhares,
milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pessoas que se disfarçam, pessoas que se travestem daquilo que elas não são. E essas pessoas enganam. Na verdade, elas não enganam, porque as pessoas que, na verdade, entre aspas, estão sendo enganadas, na verdade, elas estão ouvindo exatamente aquilo que elas gostariam de ouvir. São pessoas que sentem coceira nos ouvidos, com um falso amor. E estes lobos em pele de cordeiro chamam a sua audiência de meu lindo, minha linda. Você já deve ter ouvido isso? Ô meu lindo, ô minha linda, com voz melosa. Outros dizem que vão curar o caroço. Outros vão construir uma réplica do Templo de Salomão. Outros vão fazer piadas com o casamento, se dizendo pastores de casais. Outros até querem até atualizar a Bíblia. Isso são só alguns, ali a lista é bem longa. E alguns até se dizem reformados, mas na verdade não passam de oportunistas políticos e teológicos. Então, meus irmãos, falsos profetas, lobos em pele de cordeiro, sempre existiram, existem hoje e vão existir até o fim. E é disso que o nosso texto fala, meus irmãos, da besta que emerge da terra, que aqui é a imagem do falso profeta. Este é o quarto sermão que fala acerca do mal. Lá no capítulo 12, nós pregamos 2 sermões que falaram a respeito do dragão. O dragão que, desde o início da história, perseguiu a mulher para que ela não desse à luz ao seu filho varão. Ali é o próprio Satanás perseguindo a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, para que através desse povo Jesus não viesse ao mundo. O dragão não teve êxito. Então o dragão passa a perseguir o próprio filho da mulher, o próprio descendente da mulher, Jesus. Primeiro com Herodes, quando manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, na tentativa de matar o próprio Cristo. Ele falha. Depois o próprio Satanás aparece pessoalmente diante do Senhor Jesus, tentando que Jesus caísse nas suas tentações. Ele falha novamente. E depois Satanás usa Judas Iscariotes, usa os líderes judeus e os líderes romanos para crucificarem Jesus. E ele imagina que teve a vitória, mas não, ele fracassa novamente, porque na cruz Jesus venceu o pecado e ele ressuscitou ao 3º dia. Depois nós vimos a expulsão do dragão do céu. Jesus ele volta para o céu, ele ascende aos céus, e depois que ele ascende aos céus acontece uma guerra, uma batalha em que o arcanjo Miguel, liderando os anjos do Senhor, expulsam o dragão Satanás e os seus anjos, eles caem na terra. E aqui a missão de Satanás é perseguir a igreja. Domingo passado nós vimos o primeiro aliado do dragão. O dragão ele não trabalha sozinho, mas ele tem aliados. O primeiro aliado é a primeira besta, o primeiro monstro, a besta que emerge do mar. E essa besta é o poder político do mundo. E Satanás, ele usa os governos mundiais para atacarem a igreja, para irem contra a igreja, desde Roma até o último governo mundial, que será um governo unificado sob o comando do anticristo, que vai personificar todo o mal e vai acabar na terra com a presença de praticamente toda a igreja. E hoje nós vamos ver o segundo aliado, a segunda besta, o segundo monstro, que é a besta que emerge da terra. E por que o apóstolo João teve que escrever essas coisas?
O Senhor Jesus Cristo, ele apareceu a João na ilha de Patmos, quando João estava exilado, depois da tentativa do seu assassinato, do seu martírio, em óleo quente, jogado em tacho de óleo quente, a mano do imperador Domiciano. Domiciano, ele no final do século I, ele atacou, ele perseguiu ferozmente os cristãos. E ali, naquele contexto, naquela situação, os cristãos, eles se viam tão oprimidos, tão perseguidos, que eles poderiam pensar: será que o Senhor não está vendo a nossa situação? Será que o Senhor vai deixar tudo isso acontecer? Então, o próprio Senhor apareceu a João, revelando a sua vontade para dar o que à igreja? Esperança. Domingo após domingo, eu quero que você leve isso no seu coração. Apocalipse foi escrito para dar esperança à igreja. Por isso que Apocalipse precisa ser estudado, precisa ser conhecido. Tantos são os cristãos que têm medo de Apocalipse, tantos são os cristãos que acham que Apocalipse é um livro enigmático, mas se esquece que o próprio nome Apocalipse significa revelação. Os nossos irmãos de fala inglesa, eles foram mais privilegiados que nós, porque nas Bíblias em inglês não está Apocalipse, mas está Revelation. Revelação é o nome do livro. Então, se é revelado, não é para ser oculto, escondido, é para ser conhecido. E nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo revelou. Ele nos revelou que Ele está no trono, Ele está reinando. Por mais que os aliados de Satanás ataquem a igreja, tudo isso faz parte do plano de Deus, para a glória dEle, para o bem da igreja e para o juízo dos seus inimigos. Versículo 11 começa o nosso texto falando desta segunda besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A primeira besta, a besta que emergiu do mar, ela não faz questão de esconder a sua verdadeira aparência. Ela é um monstro, semelhante ao dragão, um monstro de 7 cabeças, um monstro feroz, um monstro devorador. Ela não esconde a sua aparência. É um monstro feio, é um monstro horrível, é um monstro violento. A besta que emergiu do mar, que são os governos políticos da terra, que vai culminar no anticristo. Já a besta que emerge da terra é diferente. Qual é a diferença? A sua aparência. A aparência dessa besta é uma aparência singela. Não é uma aparência monstruosa, mas ela é singela. Ela diz aqui que ela possui 2 chifres parecendo o quê? Cordeiro. Lembra que nós falamos no domingo passado que a primeira besta, a besta que emerge do mar, ela é uma paródia. Ela é uma paródia, uma imitação mal feita do Senhor. Porque uma das suas 7 cabeças estava morta e reviveu. É uma paródia da ressurreição de Jesus. Aqui nós temos uma outra paródia. Do quê? Do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que foi profetizado por Isaías no capítulo 53. E aqui a besta que emerge da terra, ela se parece com um cordeiro. Ela não tem 10 chifres, como a besta que emergiu do mar. Ela tem apenas 2, como um cordeiro, ou como um carneiro. O cordeiro é o filhote, é o filhotinho. O carneiro já é o animal adulto. O carneiro ele já tem chifres. É o macho da ovelha. É um animal dócil. É um animal fofinho, bonitinho, peludinho. Esta é a besta. Ela não é feia, mas ela é sutil, porque a sua voz é voz de dragão.
ela falava como dragão. E aí, o versículo 12 até o 14 diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Seduz, olha esse verbo, seduz. Ela não vai atacando, ela é sedutora. Ela seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos homens, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que fervida a espada sobreviveu. Essa segunda besta é diferente. Primeiro, na aparência. A aparência é bonitinha, é fofinha, é a aparência de um cordeiro. Segundo, ela tem a mesma, apesar de ela ter a mesma autoridade da outra besta, enquanto a função da primeira besta é uma função política, a função da segunda besta é uma função religiosa, porque a segunda besta faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então o intento desta segunda besta, que se parece com o cordeiro, é levar os homens da terra a adorarem a primeira, a adorarem os governos e seus governantes. Esse é o intento. E veja que no versículo 13, meus irmãos, no versículo 12, ainda diz que ela exerce a autoridade da primeira besta, outra paródia. Por quê? O Senhor Jesus Cristo tem a autoridade do Pai. Então aqui você começa a perceber o quê? Qual que é a Trindade Santa? Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós temos uma outra trindade, a trindade satânica. O dragão, o anticristo, que é a besta que emerge do mar, e o falso profeta. E o falso profeta, a besta que emerge da terra, ele tenta imitar o Espírito Santo. Por quê? Qual é a função do Espírito Santo? É mostrar Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele esclarece as nossas mentes para nós enxergarmos Cristo nas Escrituras e adorarmos a Cristo. O Espírito Santo, ele faz isso. Quem é que te dá entendimento da Bíblia? Quando você lê a sua Bíblia, quando você ouve um sermão, quando você participa de um estudo bíblico, de uma aula, quando você entende o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, não é a capacidade do pastor, ou do professor, ou do irmão pregador que está ali. Não é a capacidade dele. Sim, ele estuda, ele se prepara, mas quem te dá o entendimento não é homem, mas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz isso para que você honre e adore Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. O que a besta que emerge da terra faz? Ela faz com que os homens adorem o anticristo. É uma paródia, é uma imitação mal feita, é uma réplica muito mal feita, muito barata. E veja o seguinte, meus irmãos, que no versículo 13 diz que esta besta, ela opera grandes sinais, até fazendo descer fogo do céu diante dos homens. Ela seduz os homens da terra com estes sinais. Ou seja, o poder religioso, aqui, se a primeira besta é o poder político do mundo, a segunda besta é o poder religioso. São as religiões humanas, as religiões mundanas. E é interessante que no mundo, política e religião geralmente andam juntas. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver isso. Andam juntas. E vejam só,
como isso é verdade. No Egito, os mágicos, eles usaram os seus truques e incitaram Faraó não deixarem os hebreus partirem. Política e religião juntas. Faraó, o político, os mágicos, os religiosos, eles faziam suas mágicas e Faraó era enganado e não deixava o povo de Israel ir. Na ilha de Chipre, o bruxo Elimas tentou impedir o procônsul de adorar a Deus e a Cristo, lá em Atos 13, 6, 8. De novo, político, o procônsul, e religião, um bruxo. Lá em Mateus 24, 24, Jesus advertiu: porque surgirão os falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eles vão fazer sinais, eles vão fazer milagres. Lá em 2 Tessalonicenses 2:9, ora, o aparecimento do iníquo é 2:9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que Paulo está falando aqui em 2 Tessalonicenses 2? Semana passada a gente já falou de 2 Tessalonicenses 2, do anticristo. Mas aqui, em 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10, ele fala que o anticristo ele virá com sinais. Vão acontecer, veja, quando o anticristo aparecer, vão acontecer milagres. Que Jesus fala que, se fosse possível, através desses milagres, o anticristo enganaria até os próprios eleitos. Fogo vai descer do céu, coisas extraordinárias vão acontecer. Só que quem é eleito não vai ser enganado. Os não eleitos serão enganados. Eles vão falar assim: este é o Cristo, este vai ser o nosso governante. Não era isso que os judeus queriam? Os judeus não queriam um Cristo político, um Cristo militar, que os libertassem da opressão do Império Romano? Bom, judeus não eleitos e todas as pessoas não eleitas que estiverem vivas, elas vão olhar para os sinais e vão falar assim: é ele o Cristo, é ele o Cristo, porque ele vai sentar-se no trono, ele vai governar a terra. E quem vai fazer essas pessoas enxergarem isso? A segunda besta, o falso profeta. Meus irmãos. Mas vejam, algo ainda mais extraordinário vai acontecer, versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos os que não adorassem a imagem da besta. No final do 14, diz que esse falso profeta, ele vai fazer uma imagem do anticristo. E ele vai dizer à população mundial que adorem essa imagem. É interessante que nos dias em que o Apocalipse foi escrito, isso era muito familiar para os ouvintes, para aqueles membros das 7 igrejas da Ásia. Por quê? Porque naquela época, no Império Romano, os imperadores eles eram adorados como Deus. Domiciano, que era o imperador naquele momento, ele era adorado como Deus. E em várias cidades do Império Romano haviam imagens, estátuas do imperador. E os cidadãos dessas cidades, eles iam lá na praça central da cidade, nos templos, onde havia a imagem do imperador, e eles faziam cultos ali, e eles adoravam a imagem do imperador, adorando o próprio imperador. E tem mais uma coisa, aqui no versículo 15 diz que esta besta, o falso profeta, ele vai fazer a imagem falar. Como que isso é possível? Uma imagem falar?
mais uma vez. Naquela época, no tempo aqui do final do primeiro século, os sacerdotes pagãos, eles usavam técnicas de ventríloco. Já viu o ventríloco? Aquele boneco que fica sentado no colo de um homem, e o homem ali, ele faz o boneco se mexer e falar. Só que ele é uma técnica, né? Ele, com a boca fechada, o ventríloco, ele consegue falar como se fosse o boneco. Então, naquela época, no final do primeiro século, esses sacerdotes faziam isso. Botavam lá mecanismos na imagem, para que a imagem, entre aspas, falasse, e as pessoas falavam: oh, a imagem está falando, vamos adorar. Isso que vai acontecer no final, de uma maneira extraordinária, miraculosa. É claro, veja o começo do versículo, presta atenção no começo do versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego. É permissão de Deus. Deus permitiu. Deus lhe deu essa capacidade. Para quê? Para que os homens fossem enganados. Por isso, meus irmãos, conforme a gente leu lá no Salmo 95, no início da liturgia, que algumas pessoas, quando ouvem a voz de Deus, elas endurecem. Elas não querem ouvir a Deus, elas têm os seus corações endurecidos, elas querem ouvir mentiras, elas não querem ouvir a verdade, elas não querem ouvir o verdadeiro Cristo, mas querem ouvir o falso Cristo. Elas rejeitam o Espírito Santo, mas querem o falso Espírito Santo, no caso aqui, o falso profeta. Deus os entrega aos seus pecados, conforme Paulo escreveu lá no livro, na carta aos Romanos. Deus os entregou. Então Deus entrega essas pessoas a falsas religiões. E isso, meus irmãos, não aconteceu apenas no final do primeiro século e não vai acontecer também somente no final da história, quando surgir o anticristo. Mas por toda a história, falsas religiões têm levado pessoas a adorarem ídolos, falsos deuses, por toda a história. O objetivo da besta que emerge da terra, o falso profeta, é que as pessoas adorassem o anticristo, aquela imagem do anticristo. Olha que interessante. Lá em Daniel capítulo 3, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoraram a imagem que Nabucodonosor construiu. O que aconteceu com eles? Foram lançados na fornalha de fogo ardente. E por um milagre, nada aconteceu com eles. Mas nossos irmãos de toda a história não tiveram o mesmo destino. Muitos irmãos aqui desta época, do final do primeiro século, também se recusaram a adorarem as imagens do imperador. Sabe o que acontecia com eles? Eles eram presos, eles eram torturados, eles eram levados às arenas para serem devorados por feras. Alguns eram crucificados, outros amarrados em postes na cidade de Roma e queimados vivos para iluminarem a noite romana. Por quê? Porque eles se recusavam a adorar a imagem do imperador. Então, meus irmãos, vejam, a falsa religião, ela sempre vai levar à adoração dos líderes políticos. Na China, por exemplo, nos dias de hoje, ano passado, a Comissão dos Estados Unidos sobre a Liberdade Religiosa Internacional divulgou que o Partido Comunista Chinês endureceu as regras para as igrejas autorizadas pelo governo. A China, ela é uma falsa democracia. O governo chinês diz que existe democracia no seu país. Será? Em democracias existe liberdade de culto.
Existem igrejas cristãs na China? Existem. Igrejas autorizadas pelo governo. Como que são essas igrejas? Eu vou ler aqui para você. Nessas igrejas, a cruz foi retirada e substituída pela imagem do presidente Xi Jinping. É a religião conduzindo a adoração ao líder político. O Partido Comunista está endurecendo as regras para que o culto ao líder se torne mais enraizado na cabeça das pessoas. Por isso que os cristãos verdadeiros que não aceitam isso, eles se reúnem em igrejas clandestinas, igrejas secretas, igrejas não autorizadas pelo governo. Os cristãos verdadeiros, eles falam: não, eu não posso tirar a cruz de dentro da igreja e colocar a imagem do presidente. Onde já se viu isso? Mas as igrejas que o governo autoriza fazem isso. E ao invés de adorarem a Cristo, adoram a imagem do presidente. E mais, para piorar, na China, as crianças e os adolescentes são proibidos de participarem dos cultos. O site Portas Abertas diz, abro aspas, em diversos lugares, creches e escolas dominicais foram fechadas, isso no ano passado. Acampamentos de verão banidos e todos com menos de 18 anos impedidos de participar dos cultos nas igrejas. Esta é a idolatria da besta, que a besta que emerge da terra conduz os habitantes da terra a praticarem. Idolatria ao líder, idolatria ao governante. E eles vão como cordeiros, eles vão, porque a igreja verdadeira, ela se nega a isso, e os cristãos chineses verdadeiros, eles se reúnem em cemitérios, em florestas, em porões, em lugares escondidos. Hoje, domingo, dia 30 de março, você acha que os nossos irmãos de verdade, você acha que eles não têm uma igreja assim? Porque onde existem igrejas como essa, não tem cruz. No púlpito, ali, o governo, ele fiscaliza a pregação nessas igrejas, porque não pode falar nada contrário ao governo. Que democracia é essa? E deve ser adorado o presidente da república, o presidente chinês. Mas os cristãos verdadeiros, eles se opõem a isso, eles não concordam com isso. Muitos deles são perseguidos por isso, sofrem represálias por causa disso. E é isso que essa idolatria que religiões por toda a história têm feito, a adoração a líderes. O Papa foi considerado pelos reformadores como a imagem do anticristo, e ele era adorado, e até hoje muitos adoram o Papa. E se você estudar um pouquinho de história, você vai saber que o Papa, hoje não mais, não tanto, mas na Idade Média, o Papa exercia uma forte influência política, mais do que o rei. O Papa mandava mais do que o rei. Então vejam, meus irmãos, esse é o objetivo desta besta: idolatria. Idolatria. Olha para o versículo 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada. Aliás, perdão, versículo 15, eu esqueci de falar uma coisa do versículo 15. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eu esqueci de falar isso aqui. Quem não adorar a besta, a imagem da besta, é o quê? Morto. É o que aconteceu com os amigos de Daniel. Vamos matá-los, vamos jogar na fornalha de fogo ardente. E é o que acontece na China hoje. É o que acontecia com os nossos irmãos lá no final do primeiro século no Império Romano. Você não vai adorar o presidente, não vai adorar o imperador, não vai adorar o Papa, não vai adorar o nosso líder. Morte. Coreia do Norte é assim. Por que você acha que não tem igreja na Coreia do Norte? Porque na Coreia do Norte, você fala, pastor, na Coreia do Norte não tem religião. Tem.
Adoração ao presidente. João Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Todas as pessoas são adoradoras. Todas as pessoas adoram alguém. E se não adoram a Deus, vão adorar um ídolo. E aqui, no caso, o ídolo é a imagem do anticristo, que durante a história foram governos políticos, mas que no final da história será uma pessoa, o anticristo. Agora olha o versículo 16, agora sim, todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, façam que lhes seja dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Os romanos, eles tinham um costume de marcar os escravos com tatuagens. Qual que era o objetivo disso? Propriedade. Você já deve ter visto, se você não viu pessoalmente, mas talvez na televisão ou na internet, o gado com o seu couro, a sua pele marcada. E aquela marca identifica a quem aquele gado pertence, a qual fazenda aquele gado pertence. Na época do Império Romano, isso acontecia com os escravos. Eles recebiam uma marca, que era uma tatuagem mesmo, identificando aquele escravo, quem que era o dono dele. Então veja, esta marca da besta, ela simboliza propriedade. Quem que vai receber a marca da besta? Aqueles que são propriedades da besta. Quem é propriedade da besta é propriedade do dragão. Nós somos propriedade do Senhor. Nós, diz o apóstolo Pedro, somos propriedade exclusiva de Deus. E qual que é a marca que nós temos que denota esta propriedade? O Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. Somos propriedade dele porque ele nos selou com o seu Espírito. Mas a marca da besta, quem vai receber são aqueles que são propriedades da besta, propriedade do dragão. A marca também, ela é recebida na mão direita, diz aqui o versículo 16. Mão direita, ela simboliza amizade, parceria. Ou seja, os adoradores da besta vão falar assim: estamos junto. Se o Senhor quiser que eu faça, eu faço. E eles vão receber também a marca na fronte, na cabeça, simbolizando o quê? Que eles pensam a mesma coisa que a besta. As filosofias, a cosmovisão da besta. Ou seja, resumindo, quem que vai receber a marca da besta? Aqueles que são propriedade da besta, aqueles que pensam como a besta e aqueles que agem como a besta. É o contrário daqueles que são do Senhor, que foram selados com o Espírito Santo. Os que são do Senhor não vão receber esta marca, não recebem. Por quê? Porque eles receberam a marca do Senhor, o seu próprio Espírito, porque eles fazem a vontade do Senhor, porque eles têm a mente de Cristo, eles pensam como Cristo. Mas veja, o versículo 17 agora vai dizer que esta marca, ela não tem apenas efeitos religiosos, mas também comerciais. Versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, quem não receber esta marca, está proibido de fazer negócios. Está proibido de fazer negócios. Não pode comprar, não pode vender. Isso aqui ficou muito claro para os nossos irmãos, os primeiros leitores de Apocalipse, os nossos irmãos membros das 7 igrejas. Por quê? Porque isso aqui acontecia naquela época de maneira muito clara. Por exemplo, em Filadélfia, na cidade de Filadélfia, uma das 7 igrejas ficava em Filadélfia, os crentes foram afetados pela pobreza por causa da oposição dos judeus. Em Pérgamo, em Tiatira, os irmãos devem se lembrar, a estrutura das guildas. Lembra das guildas? Aqueles sindicatos dos comerciantes, aquelas associações comerciais. Então tinham comerciantes cristãos nas cidades de Tiatira, na cidade de Pérgamo,
E aí chegava lá o presidente do sindicato, o presidente da associação comercial, e falou assim: olha, você tem que fazer parte da nossa associação, do nosso sindicato. Só que aí você chegava lá no sindicato, na associação, que chamavam-se guildas, e não era apenas uma associação administrativa, mas sim religiosa. Porque esses comerciantes, eles se reuniam para fazer cultos pagãos, e cultos também ao imperador. O comerciante cristão via aquilo e falava assim: não, eu não adoro outro Deus que não o meu Deus, que não o meu Cristo. Então você imagina o seguinte: você é um comerciante, você tem o seu negócio, a sua empresa, nessa cidade, e os outros comerciantes, os outros empresários da cidade te boicotavam. Falavam para as pessoas: olha, não compra lá no comércio, na empresa daquela pessoa. Por quê? Porque ele não adora o imperador, porque ele não adora os nossos ídolos, eles são inimigos do Estado, são inimigos de Roma. O que acontecia com esses crentes? Eles perdiam clientes, eles perdiam fornecedores, eles fechavam as portas e eles ficavam pobres. Por quê? Porque eles não se dobravam ao sistema político e ao sistema religioso de Roma. E isso, meus irmãos, fica muito claro para nós. Porque um cristão verdadeiro, ele deve estar preparado para sofrer nesse mundo. Porque existe ainda, vai existir até o final da história, esse sistema político e religioso. Se você é um empresário, se você é um comerciante, você não pode se dobrar aos pensamentos, às práticas deste mundo. Mesmo que você perca cliente, mesmo que você perca fornecedor, mesmo que falem mal de você na sociedade, mesmo que você feche as portas. Porque a sua honra é a Cristo, não a outra pessoa, mas a Cristo. Eles não receberam a imagem da besta. E essa imagem da besta, fique você sabendo, não é uma coisa visível. Eu me lembro nos anos 80, quando começou o Código de Barras, que antigamente você ia no mercado, eles colocavam um preço, né? E na época da inflação, anos 80, eu era criança, era um preço de manhã, outro preço à tarde, remarcavam os preços. Aí apareceu o Código de Barras. O Código de Barras evita isso, você vai lá, Código de Barras, e consulta o preço. Eu lembro que teve muita gente que falou: é a imagem da besta, Código de Barras. E aí eles contavam, porque aquele Código de Barras, cada barra simboliza um número. E você deve se lembrar que tem 3 barras, uma na ponta, uma no meio e outra na outra ponta. Olha, é o 6, o 6 e o 6. É a marca da besta? Não, não é. Segundo estudiosos e comentaristas de Apocalipse, essa marca ela não é visível. Porque essa marca, ela está presente durante toda a história. Porque pense comigo, qual que é a marca do cristão? Eu acabei de falar, é o Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é uma marca invisível, é uma marca espiritual e não física. A marca da besta é uma marca espiritual. Quem recebeu são as pessoas que pertencem ao próprio Satanás. É uma marca espiritual, ela não é visível. Ela não é uma marca na sua mão exatamente, na sua testa exatamente, mas é pelo modo de vida dessas pessoas que você percebe, que você reconhece que elas não têm o Espírito Santo, que elas servem ao diabo, que elas servem a Satanás. O texto termina no versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. Sabedoria. Tiago
capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Somente aqueles que pertencem a Deus, que têm a marca de Deus, que é o selo do Espírito Santo, é que tem sabedoria. Então aqui o capítulo 13 encerra dizendo assim: você tem sabedoria? Então presta atenção. O que é a marca da besta? É o 666. Aí tem gente que pensa: vai ser o 666 tatuado na pessoa. Não é isso. O que significa esses 3 6? 666. Lembra que Apocalipse é um livro em que os números têm significados. O número 7 é o número de Deus. Por quê? Porque é o número da completude, é o número da plenitude, é o número da perfeição. Você já percebeu que Deus deixou esse número marcado na criação? São quantos dias da semana? 7. São quantas notas musicais? 7. Quantas são as cores do arco-íris? 7. E a gente continua, tem outros 7 na criação. E o que é o 6? 6 é aquilo que não consegue ser 7. É número de homem, é imperfeição. O número 6, aqui em Apocalipse, é o contrário do 7. É o número incompleto, é o número imperfeito, é o número que não é pleno, é o número do diabo. O 6 nunca vai chegar a ser 7, da mesma forma como Satanás nunca chegará a ser Deus. O objetivo de Satanás sempre foi querer ser Deus, mas ele não é. Sempre foi querer ser adorado como Deus, mas os cristãos verdadeiros, aqueles que não receberam a sua marca, não o adoram, mesmo que sejam lançados em fornalhas, mesmo que sejam lançados em covas de leões, mesmo que sejam jogados em arenas, mesmo que tenham seus negócios fechados, suas empresas fechadas, mesmo que sejam enviados para a tortura, para a crucificação, mesmo que percam tudo, mesmo que percam a vida, eles não se dobram. Por quê? Eles adoram aquele que é representado pelo número 7, o Senhor Deus. O número 6 é o número do fracasso. O 6 nunca vai ser 7, sabe por quê? Porque o 6 fracassa. É aquele que chega, sabe aquele que nada e morre na praia? É Satanás. Ele sempre fracassou. Lembra do dragão no capítulo 12? Ele tentou impedir que Jesus viesse ao mundo, ele fracassou. Ele tentou matar Jesus quando ainda era um bebê, ele fracassou. Ele tentou Jesus para que Jesus caísse em tentação, ele fracassou. Ele tentou matar Jesus na cruz e mantê-lo morto, ele fracassou, porque Jesus ressuscitou. E aí lá no céu ele também fracassou, porque de lá ele foi expulso. E aqui na terra ele persegue a igreja, ele tenta acabar com a igreja, mas ele fracassará, porque ninguém acaba com a igreja de Cristo, mesmo que matem cristãos todos os dias, e isso acontece. A gente não dá conta disso, a gente nem pensa nessas coisas no nosso dia a dia, mas todo dia tem irmão seu, irmã minha, sendo morto por governos autoritários, por religiões autoritárias, religiões que dizem adorem o governo, os cristãos falam não. Islamismo é assim, comunismo é assim, e os cristãos em países comunistas, em países islâmicos falam não, você vai ser morto, me mate. Que vergonha para nós, né, que temos liberdade. Mas mesmo que os matem, eles estão na presença do Senhor. Como que nós podemos concluir, meus irmãos? Eu quero concluir com 3 aplicações. Primeiro,
A religião falsa, ela é muito parecida com a verdadeira. Lobo em pele de cordeiro. Ele se disfarça. A besta que emerge da terra tem a aparência de cordeiro. Ela é uma cópia mal feita do Cordeiro de Deus. O pior falso é aquele que é parecido com o verdadeiro, é a réplica. Essa semana eu estava vendo um vídeo a respeito de carregadores de celular. Se você tem um carregador de celular que é uma réplica, tome cuidado, porque eles são perigosos. Por fora é igualzinho ao original, mas são perigosos. Eles podem até mesmo causar um incêndio, uma explosão. Então perceba uma coisa, tudo que é réplica é porque não é verdadeiro. Se parece, mas não é verdade. Falsas religiões, meus irmãos, elas se parecem com a verdade porque elas simulam a verdade. Elas até citam a verdade. Falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, eles até usam a Bíblia, eles até citam versículos bíblicos, mas fora do contexto, para sua própria conveniência, falando palavras que agradam os homens. Agora, o pregador fiel é o pregador que fala a verdade, toda a verdade, mesmo que a verdade ofenda aqueles que ouvem, mesmo que ele sofra represálias por pregar a verdade. Foi isso que aconteceu com os profetas do Antigo Testamento. A gente começou a estudar hoje de manhã o livro de Jeremias, e Jeremias sofreu e muito por pregar a verdade. Seria muito cômodo para Jeremias acariciar os seus ouvintes, falando aquilo que eles queriam ouvir. E hoje muitas igrejas usam seus púlpitos, e às vezes nem púlpito tem. É um banquinho, é uma mesinha com a água, e é um coaching lá chamando a pessoa de meu lindo, minha linda. E coisas piores. Eles até citam a Bíblia, eles se disfarçam de cordeiros, bonitinhos e fofinhos, mas por dentro são dragões ferozes. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer a palavra de Deus. A falsa religião não é fundamentada na Bíblia, mas em experiências, naquilo que é pragmático, naquilo que deu certo em outros lugares. Se funciona, é verdade. Eles não olham para a Bíblia, eles não têm base bíblica, eles olham para experiências, são pragmáticos. Ah, mas funcionou naquele lugar, vamos fazer. Não, mas tem base bíblica? Não tem base bíblica. Pode ser bonitinho, mas é falso. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus e conhecer toda a palavra de Deus. Você sabe que um dos lemas da Reforma Protestante é o sola scriptura. Mas existe um outro lema que é complementar, que é tota scriptura. Já ouviu essa frase? Tota scriptura. Tota, que significa em latim toda a Escritura. Você precisa conhecer toda a Bíblia para não ser enganado por falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Seja um cristão bereano, confira na Bíblia, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Você tem dúvida? Procure conhecer, procure tirar a sua dúvida. E não é porque um pastor famoso, um pastor conhecido, alguém que é midiático falou alguma coisa que seja verdade. Seja bereano, confira na Bíblia, não seja enganada por falsos profetas. Segunda verdade ou segunda aplicação: tome cuidado com a idolatria. O objetivo desta segunda besta é o quê? A idolatria. Os povos antigos, eles adoravam imagens. E até hoje alguns adoram imagens também. Mas no nosso contexto, os ídolos são outros. Quais são os ídolos dos nossos dias? Consumismo, filosofias e terapias humanistas, entretenimento, prazeres lícitos e ilícitos, dinheiro, bens materiais, o próprio trabalho às vezes é um ídolo, a família, o lazer, o conforto, tudo isso é idolatrado pela sociedade. E nós temos o
pior e maior de todos os ídolos, o ego. O maior ídolo que uma pessoa pode ter é ela mesma. É a sua vontade, são as suas opiniões, são os seus prazeres. Mesmo que se oponha à palavra de Deus, mas é a minha palavra. Mesmo que se oponha à vontade de Deus, mas é a minha vontade. Cuidado, meus irmãos, com a idolatria. Cuidado, porque, vejam, irmãos, a idolatria leva à morte. Aqueles que não adoraram a imagem da besta, eles serão mortos. Mas aqueles que adoraram, morrerão eternamente. A idolatria leva à morte. Não a morte física. Se você é um crente fiel, você pode até morrer fisicamente, mas terá vida eterna. Mas os idólatras podem até ter uma vida longa aqui na terra, mas morrerão eternamente no inferno. Terceira e última aplicação. Lembre-se de que Deus cuida de você. Enquanto Apocalipse 13:18 é um dos versículos mais enigmáticos da Bíblia, o Salmo 23:1 é o mais conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqueles que não receberem a imagem, a marca da besta, eles não vão poder comprar nem vender, eles vão empobrecer. Agora pensa o seguinte: quem é que cuida de você? Você não tem que ter medo de ficar pobre por você ser fiel. Se você é um comerciante ou empresário e for fiel, pode ser que pela sua fidelidade você pague um preço alto. Se você é um empregado, um funcionário, se você for fiel, pela sua fidelidade pode ser que você pague um preço alto. Pode ser que você, funcionário, empregado, perca uma promoção. Ele não vai entrar no esquema? Vai perder a promoção. Pode ser que você perca um aumento. Ele não vai entrar no esquema? Perdeu o aumento. E pode ser que você perca até mesmo o seu emprego. Porque você fala assim: não, eu vou desobedecer o Senhor para fazer isso? Não desobedeço. E pode ser que você empobreça. Mas lembre-se que não é o seu trabalho, não é o seu comércio, não é a sua empresa, não são os seus clientes que sustentam você. É o Senhor que é o seu pastor. Ele sustenta você. Ele cuida de você. Então não se renda à voz da besta. Não se renda ao sistema político e religioso desse mundo. Não se renda ao chamado jeitinho brasileiro. Não se renda à corrupção no seu trabalho. Em todos os ambientes, em todas as esferas, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, seja nos trabalhos mais simples, seja nos trabalhos de mais alto escalão, em tudo existe corrupção, porque se tem pessoa, tem pecado. Mas você é um crente, você não tem a marca da besta, você tem a marca do Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo. Então não se dobre: pastor, mas eu vou perder meu emprego, pastor, eu vou perder minha empresa, pastor, eu vou perder um cliente. Quem é que te sustenta? É o Senhor que é o seu pastor. Não é cliente, não é empresa, não é governo, não é fornecedor, não é ninguém que não seja o Senhor que é o seu pastor. Então seja fiel. Mesmo que as dificuldades venham, mesmo que a pobreza venha, seja fiel. Não se dobre à besta, não se dobre a este mundo, não se dobre às palavras, às seduções humanas. Mas creia que o Senhor vai cuidar de você. Mesmo nas situações mais difíceis, mais complicadas da sua vida, se você for fiel, Ele vai cuidar de você. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.